Então, igualando aqui essas duas expressões, eu vou ter o quê? Ó? A energia cinética máxima é igual a quem? A carga vezes DDP. E esta carga aqui é a carga do elétron. Então vai ser a carga do elétron, a carga elementar, vezes a diferença de potencial. Tá certo? Então, nesse caso aqui, o que é que acontece? Ó? Eu posso pegar aquela fórmula de Einstein, ou seja, energia cinética máxima é igual a quem? É igual a energia, que é Hν, vou colocar logo aqui, ó, H vezes a frequência, menos a função trabalho. Menos a função trabalho. Então, neste caso, o que é que vai ter aqui? Ó? Quem é a energia cinética máxima fazendo essas relações aqui que eu mostrei para vocês? Olha, é a carga do elétron vezes a DDP, igual a H vezes a frequência menos a função trabalho. Menos a função trabalho. Essa letra grega aqui, φ, né? Tá certo? Resultado, ó, eu posso passar a carga do elétron dividindo. Então, eu vou ter o quê? Ó? DDP, diferença de potencial, vai ser a constante de Planck, frequência, dividido pela carga elementar, menos φ sobre carga elementar. Tá? Então, ajeitar aqui um pouquinho. Então, ó, eu quero uma caneta, por favor. Aí, no caso aqui, ó, menos, tá? Φ sobre E. Tá certo? Então, nesse caso aqui, pessoal, olha que interessante. O que Einstein propôs, se qualquer físico aí puder fazer, por gentileza aí, para confirmar a minha equação, né? Faça um experimento onde vocês vão variar a DDP, tá? A DDP do quê? Daquele circuito de Philip Leonard. Tá? Variar a DDP, e aí você tem aqui uma função, ó, y igual, tá, a ax mais b. Agora sim, ó, tá? Ou seja, quem é o A? O A é exatamente o coeficiente aqui, ó, angular, que vai ser a constante Planck sobre a carga elemental. E a frequência vai ser o eixo x, tá? E agora aqui, ó, quem é o B, que é o coeficiente linear? Tá? O B vai ser a função trabalho sobre a carga. Tá certo? Então nós podemos plotar esse gráfico aqui, e aí eu consigo determinar, por exemplo, né, a constante de Planck. Olha que interessante, ó. Essa foi a proposta que Einstein fez para qualquer físico experimental elaborar, né, montar no laboratório e determinar esses valores. Então, olha que interessante. Se eu fizer um gráfico, se eu construir um gráfico, se eu montar um experimento, onde eu vou aqui variar o quê? A DDP do meu circuito. Lembra daquele experimento de Philip Leonard? Eu tenho uma bateria, eu posso fornecer várias DDPs, tá? Inclusive inverter o polo da bateria. Invertendo o polo da bateria, eu vou ter uma DDP, tá? Que eu posso chamar de DDP negativa, né? Cujo referencial é meu sistema lá com a corrente elétrica no sentido horário, tá? E agora aqui eu tenho o quê? Ó? O eixo X é a frequência que eu vou incidir, tá? Que eu vou incidir a luz, tá? Inclusive Einstein propôs até isso, disse assim, olha, pega uma luz azul, pega uma luz amarela, pega uma luz vermelha, incida, ou seja, varia a frequência da luz, tá? Passa com vários DDPs, tá? Aí o que é que acontece? Essa função aqui é o que, pessoal? O gráfico dessa função é o que? É uma reta, tá? É uma reta o que? Crescente, que o coeficiente angular aqui é esse quociente aqui, ó, tá? Isso eu considerando a carga do elétron em termos de valores absolutos. Eu posso fazer isso, tá? Se eu quiser usar a carga negativa do elétron, não tem problema não. A minha curva vai ser decrescente, porque o coeficiente angular vai ser negativo, mas aí é só a questão algébrica aqui, não vai atrapalhar em nada, tá? Mas vamos imaginar a carga elétrica do elétron, tá? Em termos de valor absoluto, né? Nós sabemos que a carga do elétron, que foi o próprio Millikan que determinou, a partir do experimento da gota de óleo, tá? Então quem tiver interesse aí, né, pesquisa um pouquinho, tem vídeos no YouTube falando sobre isso, tem um experimento feito no YouTube, tanto esquematicamente, tá? Simulação, tá? Explica bem né, como ele fez. Então ele conseguiu encontrar a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, o que? Coulomb.
Tá? Então imagine, ó, eu tenho uma carga do elétron, eu estou falando aqui em termos absolutos, eu sei que o elétron considera-se a carga negativa, mas eu estou considerando em termos absolutos a carga elementar. Então a carga elementar aqui é constante Planck. Então esse gráfico aqui, ó, ele é o quê? Ele é um gráfico que é uma reta crescente. Vou fazer assim, ó. Olha, tá? É uma reta crescente. Crescente porque o coeficiente angular eu estou considerando que é H constante Planck sobre E. Tá bom? Aí resultado, ó. Quem é o coeficiente linear? O coeficiente linear é negativo. Lógico, ó, vai ser o quê? A extrapolação dessa reta aqui. Olha que interessante, ó, a extrapolação dessa reta aqui, ó. Tá? Então esse ponto aqui é o coeficiente linear. Tá? Ou seja, é quando o x é zero essa parte, o y é igual a b, como nós aprendemos. Então isso aqui vai ser o quê? Ó? Vai ser a função trabalho sobre a carga elementar. Tá? Logicamente, esse valor aqui, esse quociente aqui é negativo. Esse quociente é negativo, tá certo? Pelo coeficiente aqui, né? Pelo coeficiente linear aqui, pela própria álgebra da função, tá bom? Olha que interessante. Esse ponto aqui é o valor da frequência, tá? Quando a DDP é zero. O valor da frequência quando a DDP é zero. Isto é, neste caso aqui, pessoal, eu tenho uma frequência aqui, que é a frequência quando eu não estou fornecendo nenhum valor de DDP, tá? Ou melhor, posso fazer a correção aí do que eu falei. Na verdade, essa frequência aqui, eu não tenho DDP no meu circuito. Então essa frequência aqui, com esse valor, eu não consigo arrancar nenhum elétron. Com esse valor, eu não consigo fornecer nenhuma corrente elétrica naquele circuito. Tá? Então essa DDP aqui, pessoal, na verdade, né, eu tinha falado aqui que eu posso variar a DDP na minha bateria, mas nesse caso aqui seria essa DDP feita só fornecendo uma luz e a luz arrancando elétron. Tá? Então corrigindo aqui. Então essa DDP aqui, ela é produzida puramente pelo efeito fotoelétrico. Tá? Não tem mais bateria. Tá? Imagina que é só o efeito fotoelétrico que está fazendo. Então vamos lá de novo. Nesse caso aqui, com essa frequência aqui, Mi, tá? A DDP é quanto? Zero. Não tem corrente. Mas a partir dela tem. Tá? Eu posso dizer que é uma frequência de corte. Tá? Uma frequência de corte. Então, com esse valor de frequência, não tem. Tá? Em alguns vídeos eu coloquei que tem que ser maior ou igual a essa frequência, mas você sabe que se for igual, não vai ter corrente e não arranca elétron. Tem que ser maior do que essa frequência. Tá? Então, resultado, tem determinados metais que eu só consigo arrancar o elétron, por exemplo, acima de, vou chutar um valor aqui, 500 Hz. Tá? Então, acima de 500 Hz. 500 Hz não consegue porque a DDP é zero. Tá bom? Agora, a partir de luz com frequência maiores do que essa frequência aqui, a DDP vai aumentando. Por quê? Porque eu vou tendo mais energia. Tá? Eu vou ter mais energia. Eu vou arrancando o elétron com maior energia cinética também. E eu vou tendo mais DDP. Tá? Eu ganho em quantidade de elétrons, na verdade. Tá? Porque eu tenho mais corrente. Eu consigo arrancar os elétrons não só da superfície, pronto. Interessante aqui essa observação. Eu consigo arrancar elétrons não só da superfície, como os elétrons mais difíceis de arrancar. Então eu consigo arrancar mais elétrons. Como corrente elétrica, intensidade da corrente elétrica é carga sobre tempo, eu estou conseguindo mais elétrons, eu tenho mais corrente. Se eu tenho mais corrente, pela lei de Ohm, DDP R vezes I, resistência vezes corrente elétrica, tá? Eu tenho mais DDP. Tá? Então a DDP cresce, tá? A partir do momento que eu forneço mais energia, tá? Uma frequência maior do que a frequência de corte. Tá bom? Agora, o que é mais interessante é que a função trabalho você pode determinar, ó, a partir desse coeficiente linear aqui. Tá certo? O que aconteceu foi que em 1916, tá? Em 1916, Millikan publica o artigo mostrando que a equação de Einstein estava correta. Millikan nunca acreditou, nunca aceitou a questão da luz ser corpuscular. Millikan nunca acreditou nesse estudo de Einstein. Na biografia dele, ele cita que, né, nos estudos dos biógrafos dele, ele cita que passou 10 anos fazendo experimentos, 10 anos, tá, repetindo, né, e ele conseguiu, a partir desse experimento, por quê? Porque quem é o coeficiente angular dessa reta? Ó,
Quem é o coeficiente angular dessa reta? O coeficiente angular dessa reta é a constante de Planck sobre a carga. Tá? Então, quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular, que é o A. Nós sabemos que o A é tangente de θ. Então, nesse caso, quem é o A? O A, na equação de Einstein, é a constante de Planck sobre a carga elementar, tangente de θ. Tá? Então, se eu tenho essa reta, eu tenho o coeficiente angular. Se eu tenho o coeficiente angular e eu conheço a carga elementar, eu tenho a constante de Planck. Então, a partir do efeito fotoelétrico, Millikan apresenta o valor da constante de Planck. E ele mostra que essa constante de Planck independe do material que foi utilizado, né, do metal que foi utilizado para fazer o experimento. Se você fizer com sódio, você encontra a constante de Planck. Se você fizer, tá, com alumínio, você encontra a constante de Planck. Ou seja, independe do material. Então, a constante de Planck, lá de 1900, que foi feita pela radiação do corpo negro, ela consegue ser reproduzida, ela consegue ser determinada por um outro experimento, usando outros materiais. É aí que a constante de Planck ganha, né, uma denominação como constante universal. Tá? E aí esse artigo de Millikan, depois, em 1926, ele apresenta um outro artigo com mais dados, com mais informações, onde esse artigo que ele apresenta em 1926, ele apresenta uma outra expressão, ele faz umas correções nas equações, que ele utilizou no artigo de 1916, né? Não assume que houve algum erro, né? Só apresenta, tá? E como o artigo original dele é de 1916, nesse artigo original de 1916, é o que a gente usa até hoje, passa a gente reproduzir, tá, digamos assim, um erro que existe, né, na interpretação de Millikan, que ele não usa a questão de um potencial intrínseco, né, intrínseco no experimento. Então ele faz o experimento aqui sem considerar esse tipo de potencial. Tá? Mas, de forma aproximada, esse experimento aqui, você consegue determinar a constante de Planck e aí prova que Einstein realmente estava certo. Tá certo? Então, no próximo vídeo eu continuo.